o Bloco, quando apareceu, era já uma... Quer dizer, havia duas ideias, que era o Bloco vai concretizar o sonho secular, diria mesmo, de unir as esquerdas, que é uma coisa que regressa com regularidade, mas por regra regressa sempre em momentos de alguma aflição. Por exemplo, agora a Frente Popular em França é num momento depois de uma derrota eleitoral e depois a seguir, enfim, não vamos agora falar de França, mas há quase sempre a própria origem da Frente Popular em momentos de resistência no tempo, na década de 30, portanto, em momentos de um inimigo comum. De um inimigo comum em que há uma unidade criada em torno disso. Nós estamos no final da década de 1990, portanto há 25 anos atrás, 26 anos atrás, e toda esta esquerda vinha da grande derrota que tinha sido o fim do mundo soviético, do comunismo, digamos assim. E na altura houve uma muito grande desorientação. E esta junção é uma junção que, em muitos aspectos, se falasse dela 10 ou 15 anos antes, toda a gente diria a tradição destas forças políticas não é juntarem-se, é combaterem-se. Portanto, estamos a falar de um Miguel Portas vindo de um partido comunista de onde tinha saído pela direita, como se dizia, digamos, no léxico da época, que se junta com uma UDP de, digamos, estrutura maoísta, ainda com toda essa... Portanto, o maoísmo é uma versão, podemos assim dizer, radical do comunismo, portanto, na altura, naquilo que era à época, com um partido trotskista, que era o partido de Francisco Louçã, e Francisco Louçã, nenhum destas pessoas, Francisco Louçã, Luís Fazenda, não abdicavam de nada do que tinha sido o seu quadro ideológico. Mas não é com base na fusão de ideologias que se vai fazer a formação do Bloco, vai-se fazer com base nas causas fraturantes, beneficiando do facto de o Partido Socialista ter sido dirigido por António Guterres, ter havido a derrota no referendo do aborto, e tudo isso é uma espécie de caminho aberto para um começo que no PS só vai ser revertido, vê lá tu, por José Sócrates, que resolve incluir também essa agenda, quer dizer, adotar também essa agenda, e por isso de alguma forma começar a tentar esvaziar o Bloco. Só que entretanto há uma outra circunstância que vem favorecer muito este tipo de forças políticas, que são as crises do euro. As crises do euro que permitem que no final daquela, digamos, no momento em que o Bloco também vai ter algumas das suas maiores votações, e repara, a crise do euro começa em Portugal mais cedo. Nós falamos da crise do euro como sendo uma coisa 2008, 2011, 2014, em Portugal começa-se a falar de déficit e austeridade em 2002. Ainda era primeiro-ministro António Guterres. E o país de Tanga é de 2002. Com Durão Barroso. É de 2001, é António Guterres, final de 2001, Durão Barroso de 2002, eleições em 2002, e depois do país de Tanga, num dos primeiros debates parlamentares nessa altura. Então, há este ambiente que, de alguma forma, favorece os partidos que dizem não, a dívida é uma ditadura, essas coisas todas, e estes países começam a crescer. E vão ter, em alguns países, enormes sucessos. Aqui ao lado, em Espanha, há um partido que nasce praticamente do nada. Também é mais adiante, é a princípio da década de 2010, portanto, que é o Podemos. Podemos chega a estar nas sondagens quase empatado com o Partido Socialista Operário Espanhol, do primeiro-ministro Sánchez, não é? Quase empatado. E a ideia era que havia o sorpasso, como eles diziam, que era a ultrapassagem, sorpasso. A história é ligeiramente diferente, o Podemos entra para o governo, o seu líder com o homem do rabo de cavalo, o Iglesias do rabo de cavalo, acaba por também entrar, enfim, a história tem a sua história, mas hoje em dia... Tem uma característica, desculpe interromper-te, com o Louçã, ou seja, eles eram considerados, quer o Louçã, quer o Iglesias, mediaticamente imbatíveis, sendo que aqui o Louçã sempre teve um registro mais de professor. Mas há uma grande diferença. O Iglesias é construído nas televisões. É construído nas televisões. E o Louçã não. Não, o Louçã tem uma história que vem de... formação académica e uma formação de política que vem de antes do 25 de Abril, não é? Eu conheci o Louçã antes do 25 de Abril. Claro, e o Podemos é mesmo um produto da televisão. É assim,
O Iglesias é mesmo um produto daqueles programas que eles têm. Agora, ele sentava-se e insultava toda a gente. Bem, mas o que acontece é, o Podemos chega ao governo, coisa que o Bloco nunca chegou, chega ao governo com um inglês esfuziante, entrar de jeans na Moncloa, e depois aquilo há divisões, o partido divide-se não sei quantas vezes, decisões internas, complicações, enfim, uma atrapalhada sem fim, e hoje em dia vale, nas sondagens está em 3, 4%, uma coisa miserável. Portanto, enfim, apesar de tudo, ligeiramente melhor do que o Bloco, neste momento não passa dos 2%. Há um outro fenómeno parecido na Grécia. Na Grécia, totalmente ligado, aí sim houve a destruição do Partido Socialista, que estava no governo, ao contrário do que sucedia em Espanha, a destruição completa quer dizer, a quase destruição do Partido Socialista. As últimas sondagens colocam o Partido Socialista novamente a recuperar. Mas pronto, é uma coisa que vai levar tempo, não é? Os socialistas quase desapareceram e apareceu o Syriza. O Syriza, na Grécia, chegou quase a 50%, teve mais de 40% dos votos. Hoje está nos 4% também. Portanto, uma dissolução também quase completa, enfim, com histórias particulares, com convocatória de um referendo para dizer não ao plano europeu e depois a engolir o plano europeu, com o Syriza a ser o herói do Bloco de Esquerda e depois a ser assobiado numa convenção do Bloco de Esquerda. Portanto, tudo isto se passou, tudo isto é muito típico destas forças políticas. Portanto, há aqui um momento em que o Bloco, portanto, a circunstância que permite o Bloco ter aquela projeção é uma circunstância de ter uma agenda vazia oferecida de alguma forma pelos socialistas e, por outro lado, que é a agenda fraturante, como se chamava na altura, e, por outro lado, a crise que chega a Portugal mais cedo e que permite um caminho. E permite ao Bloco fazer uma coisa que, sobretudo depois da saída de Louçã, parecia que deixou de ser temerário, parecia que o Bloco não tinha ideologia, só tinha causas. Pronto. De vez em quando havia uns sinais de que não era bem assim. Há aquele momento famoso em que Mariana Mortágua vai a penso que uma daquelas universidades de verão, uma coisa parecida do Partido Socialista, e diz aquela frase famosa: temos que perder a vergonha e ir buscar dinheiro a quem está a acumulá-lo, a quem tem e está a acumulá-lo. Portanto, e é muito aplaudida, portanto também era muito o espírito desses dias. Mas há uma liderança, que é uma liderança, em certa medida tem uma liderança de compromisso, por causa de tensões internas dentro do Bloco, entre aquilo que ainda era a facção ex-PSR e a facção ex-UDP. Quer dizer, quando digo ex-UDP, assim, a UDP não desapareceu ainda. Aparentemente é uma associação política que mantém de vez em quando reuniões. Há um ano, sensivelmente há um ano, fez um jantar de celebração dos seus 50 anos, porque ela foi fundada em dezembro de 74, portanto fez um jantar aqui em Lisboa, na cantina velha da cidade universitária. Eu tive ontem a olhar para as fotografias e quem é que lá está? Está lá a antiga coordenadora da UDP, que ninguém nunca se refere a isso, que se chama Joana Mortágua. A Joana Mortágua não era, enquanto Mariana é de alguma forma alguém que cresce politicamente, sempre colada a Francisco Louçã, a sua irmã gêmea cresce na UDP. É uma coisa, enfim, nunca foi muito explorado politicamente, não consigo encontrar muita informação sobre isso, até porque, enfim, não sei hoje exatamente o que é que representa ainda a UDP. A UDP é de fazenda, mas em muitos aspectos, por exemplo, quando foi o aniversário da morte do Lenin, que foi há 3 anos, 2022, o Luís Fazenda escreve um texto sobre o leninismo, de um Lenin escrito claramente por alguém que se sente ainda leninista, portanto, e que vem em toda essa tradição, dizendo que naturalmente tem que haver adaptações. Mas tudo isto esteve sempre ofuscado, não diria escondido, mas ofuscado na história do Bloco. Eu recordo-me, por exemplo, alguns em 2007, 2008, não me recordo exatamente qual foi o momento, o ano exato, e não consegui encontrar isso agora. Eu fiz uma entrevista ao Francisco Louçã, curiosamente na Assembleia da República, na sala onde costumava, ele estava muito orgulhoso com esse facto, na sala que tinha sido a sala onde o Cunhal, a sala do Cunhal na Assembleia da República, não no velho edifício velho, mas que era a sala que estava distribuída ao Bloco nessa altura. E lhe perguntei abertamente se ele ainda era um revolucionário, ele disse que sim.
Mas isso nunca aparecia. Quer dizer, repara, ser um revolucionário implica dizer implica dizer aquilo que nem o próprio Ventura hoje diz, que é acabar com o regime de forma violenta. Não é acabar com o regime de forma democrática, é acabar com o regime de forma violenta, porque é isso que implica uma revolução. Portanto, uma revolução é uma ruptura violenta, não é uma ruptura, quer dizer, às vezes chama-se revolucionários a reformistas radicais que promovem reformas radicais, mas a revolução tem, sobretudo na mitologia marxista, tem outro significado. Portanto, ora bem, mas isto nunca aparecia, isto era algo que estava escondido e que ficou muito omitido durante os anos de Catarina Martins, porque Catarina Martins tinha, primeiro, não vinha de nenhum destes partidos, portanto é uma pessoa que tinha politicamente crescido dentro do Bloco, é alguém que vem do mundo das artes, portanto não tinha que se conhecesse, que eu conheça, militâncias anteriores, e ela faz primeiro dupla com João Semedo, que é do setor, digamos, dos ex-comunistas, que é o setor supostamente mais moderado, menos radical do Bloco, portanto o setor do Miguel Portas, o setor que tinha denunciado, quer dizer, que tinha saído, como eu disse, saído pela direita do PCP, e as agendas continuam a ser agendas que durante muito tempo era a recuperação de rendimentos e tal, mas de vez em quando a aparecer sinais disto. E há até um momento em que podemos dizer a Mariana Mortágua, que foi sempre, enfim, independentemente da sua persona mediática, que foi bastante promovida. Mas a Mariana Mortágua, quer dizer, se nós tratássemos a Mariana Mortágua, as prestações mediáticas nas comissões de inquérito, de todas as pessoas de forma igual, há um outro líder político que devia estar no paraíso, ou nos píncaros, que é o Nuno Melo. O Nuno Melo também teve prestações em comissões de inquérito, no caso não era ao BES, era aquele outro banco, ao BPN, da mesma, quer dizer, com o mesmo brilho, digamos assim. Já não está na política, mas era a Cecília Meirelles. Sim, Cecília Meirelles, quando faz isso, é num tempo em que ela está no governo, portanto não tinha nunca a mesma projeção, porque aquilo era uma altura em que eram figuras da oposição. Nuno Melo era figura da oposição a Sócrates, e neste caso era Mariana Mortágua. Mas há muito mais outros momentos. Em termos da capacidade de levar o outro onde não quer, nunca pretenderia discutir com ela. É inevitável. Mas então, há esta percepção de que muitas vezes Mariana Mortágua, e nós percebemos isso em algumas intervenções dela, percebemos isso numa outra coisa que o Bloco, não sei se continua a fazer, porque penso que este ano pelo menos não terá feito, mas também era um ano de eleições, mas que fazia todos os anos, que eram os acabamentos de verão, e que quando se lá ia ver o que lá se dizia, e uma das coisas que era rara era os jornalistas fazerem isso, mas por exemplo, aqui a nossa Tânia Peneirinha, houve um ano que foi lá para fazer o acompanhamento. Não foi aqui para o Observador ainda, acho que foi penso eu, para sábado, e aquilo era eu não consegui encontrar esse texto, mas lembro-me de ter lido, e era um espanto o que lá se dizia, não é? Portanto, aquilo era mesmo uma estrutura que tinham... parecia uma coisa por fora e era outra coisa por dentro. Ao ponto de Catarina Martins ter chegado a apresentar-se como social-democrata, não correu muito bem, foi na última eleição que ela correu, não evitou o cataclismo, passados 19 para 4 deputados, a última eleição com Catarina Martins. Catarina Martins, que parece coisa que as pessoas dizem, com ela era diferente, na eleição europeia também teve um péssimo resultado, portanto também foi mau, não foi um rejuvenescimento do Bloco. Ali nas eleições europeias não há voto útil, portanto não há aquela ideia de que é por causa do voto útil de votar noutro partido para conseguir... Há este desfazamento. Ora bem, isto tem muito a ver com aquilo que sempre foi a base eleitoral do Bloco, que também foi uma coisa, exceto porventura nos trabalhos, por exemplo, do Pedro Magalhães, que é um cientista político, foi pouco abordado. O Bloco, em muitos aspectos, tinha um eleitorado que tinha pouco a ver com aquilo que são os eleitorados tradicionais da esquerda mais radical. É evidente que ainda tinha uma parte disso trazido pela UDP, uma base que antigamente se dizia base operária, ou base de trabalhadores, em que a UDP fazia muita questão, porque tinha muito a ver com a velha tradição comunista, e a UDP ainda hoje se declara como sendo um partido comunista, uma associação de comunistas,
Mas nunca tinha sido o mundo do PSR, também não o mundo da Política 21, que era o partido de Miguel Portas, e portanto aquele era um partido urbano, de causas urbanas, de gente às vezes muito classe média, muito meios culturais, uma desproporção de representação de gente dos meios culturais, e muita influência mediática, muita influência nos órgãos de informação, digamos, a proporção de artigos sobre o Bloco comparada com o número de artigos sobre o PCP, que eram partidos mais ou menos do mesmo campeonato, não tem, é 10-1 ou 10-0 quase, coisa que de vez em quando o PCP muito se queixava, mas que tinha a ver com esta identificação sociológica quase entre aquilo que é o meio das redações e o que era o meio, digamos, a água onde o Bloco se movimentava bem. Só que isto tem um problema. De resto, se nota em várias eleições e agora é um bocado difícil de reverter. É que isto também são eleitores volúveis. Não são os eleitores que aderem àquela causa por razões ideológicas profundas, como, por exemplo, o tipo de eleitor do Partido Comunista, que é comunista para a vida. Não estou a dizer todos, mas muitos, não é? Aqui é um eleitor que hoje pode estar a votar no Bloco, amanhã pode estar a votar noutros partidos, sendo que havia uma coisa muito curiosa, um dos dados muito curiosos, mas não surpreendente para quem conhece estas pessoas, que era, quando se perguntavam os eleitores do Bloco questões sobre liberalismo económico, preocupações com, por exemplo, ensino privado, relação ensino privado e ensino público, ou carga fiscal, eles eram mais liberais do que os eleitores do CDS, porque o CDS tem uma base popular que o Bloco nunca teve. Portanto, em média, dava isto, que é uma coisa que o Pedro Magalhães chamava a atenção e nunca ninguém ligou nenhuma. Só que isto explica como é que de repente o Bloco começa a perder, não apenas para um livro que surge com um ar, apesar de tudo, mais moderno e menos preso, apesar de tudo, a referências ideológicas, e para a iniciativa liberal também. Independentemente de outras coisas que são... E isto nota-se, por exemplo, essa transferência para a iniciativa liberal nota-se muito em meios universitários mais jovens, em que isso acontece com muita clareza. Enfim, continua a haver os seus bastiões nas escolas de alguns sítios do Bloco, mas já não são o que eram aqui há 20 ou 30 ou 40, há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. Bem, este voto é muito mais complicado de recuperar, porque este é um voto, repara, é o voto que veio pela circunstância do Bloco, não é um voto que tenha havido porque aquelas pessoas de repente querem derrubar o capitalismo. Pronto. E o Bloco começa a viver de causas, continua a viver de causas, só que são causas que não têm a mesma projeção, portanto são ou são as bicicletas, ou são os climáximos, ou são, às vezes até estas causas acharem que o Bloco é moderado, os climáximos acham que o Bloco é quase traidor, mas isto é muito típico deste tipo de movimentos, que são tudo ou nada. Portanto, e por isso eu acho complicado que o Bloco, repara, para este tipo de eleitorado, hoje há mais oferta. Há uma oferta que é dada no voto, digamos, voto mais moderno pelo LIVRE, que tem assim umas causas, quer dizer, também, aquilo depois a gente escava um bocadinho lá no fundo, muita daquela gente pensou coisas parecidas com o que pensam o Bloco. Isto, talvez não com a mesma estrutura ideológica, mas pensam coisas parecidas. Um é mais europeísta do que outro. Sim, mas há essa diferença que é muito relevante. Um é claramente mais europeísta do que o outro, o que também é um reflexo digamos, do mundo de hoje e daquilo que atrai as pessoas daquele tipo de meios sociais. E temos, se for preciso ir votar útil, às vezes vota-se útil no PS, isso aconteceu sobretudo na vitória da maioria absoluta do Partido Socialista, com aquela ideia, temos que evitar o Chega, portanto vamos votar no Partido Socialista, e algumas pessoas passam diretamente para partidos que são colocados à direita, como a Iniciativa Liberal, não sei se isso vai continuar a ser assim ou não, porque a Iniciativa Liberal cresceu e agora parece ter estancado, mas tudo isto aconteceu e, portanto, é muito difícil ir buscar esta gente outra vez, porque as circunstâncias, como diz a Mariana, agora, do partido e dela, são as circunstâncias diferentes. E é por isso que eu olho para esta ideia de ir buscar o Pureza e parece-me uma ideia um pouco bizantina, para ser franco, porque é a ideia de que se pode de novo mascarar aquilo que o Bloco é. O Bloco tinha lá pessoas, claramente, e o José Manuel Pureza será uma delas, que não
não teriam a carga, assim como de alguma forma a Catarina Martins, que não teriam sido formadas na escola da esquerda marxista antiga. Pronto, para usar assim um termo mais fácil, mais abrangente. E que, portanto, seriam mais moderados, mais centristas, mas para essas... O livro é a melhor oferta para esse tipo de pessoas do que o Pureza. E, portanto, estamos a tentar ir combater pelos eleitores do Bairro Alto, ou do Frágil, que é um bocadinho, não é? Eu estou a dizer isto porque agora já não é assim, mas nas primeiras eleições em que o livro concorreu, a freguesia do país todo, eles tinham melhor votação, era a freguesia da Misericórdia em Lisboa, que é a freguesia do Bairro Alto. Portanto, eu não estou a dizer coisas que não tenham fundamento nos números e nos dados objetivos. Era mesmo assim, pronto. Aquilo tinha... O que é também um sinal do tipo de base social destes partidos. Quer dizer, não era na Moita, no Montijo, nem em Alhos Vedros, nem em Sacavém, que estes partidos alguma vez tiveram votações significativas. Estou a falar de zonas mais populares. E onde o PCP foi fortíssimo. E ainda em alguns aspectos ainda tem força, já não é o que é noutro tempo. Portanto, são partidos diferentes. Aliás, devo dizer-te, não foi só o PCP, a própria UDP durante muito tempo tinha influência nestas zonas, sobretudo na margem sul. E ainda hoje há dirigentes do Bloco que vêm desse tempo. Eu recordo-me deles, há um que, por exemplo, no Montijo agora apoiou aquela lista que ganhou a Câmara Municipal, em nome disse com autorização do Bloco, e que ainda hoje é uma das figuras que aparece ligada ao UDP, que é um senhor chamado Cipriano Pisco, que é uma pessoa que vem da Sete Nave, é um operário, portanto, e que manteve-se sempre na política, sempre ligada à política, portanto, no UDP, aparece ligado ao UDP nos documentos que de vez em quando o UDP emite, que são coisas raras, e julgo que é responsável pela Conselhia do Bloco. Montijo foi aquela Câmara, sim, Montijo, foi aquela onde o Chega teve quase a ganhar, não é? Portanto, foi disputada até ao fim. E a lista unitária que ganhou no Montijo foi apoiada pelo Cipriano Pisco, o que é mais sinal de um tipo de ligação ao eleitorado que não é tão urbano como o tipo de ligação eu depois das carinhas engraçadas do Bloco, como dizia não são larocas, eu tinha a ideia que eram carinhas larocas, que tinha sido a expressão do João de Sousa, mas ontem fui tirar a limpo e não, ele disse que foi engraçadas? Foi assim engraçadas. Também podemos, porque foi aquela eleição em que o padre da Madeira, o Edgar Silva, fica atrás da Marisa Matias, e eles, a eleição presidencial daqui a uns anos atrás. Enfim, por isso tudo... Resumindo, acho difícil que o Bloco consiga renascer para ser aquilo que já foi. Daí a perder definitivamente qualquer representação parlamentar, vai uma distância, porque é possível depois estar lá muito tempo com os restos, que já foi uma coisa um pouco maior, como de resto o PAN também. O PAN chegou a ter, penso eu, 4 deputados, sim. Está reduzido a uma deputada há muito tempo, e pronto, e vai existindo.